Primeirão, beleza? Então, creio que essa seja a nossa última aula do volume 2, tá bom? Problemas ambientais relacionados à atmosfera, problemas ambientais atmosféricos, página 510 em diante da apostila de vocês, beleza? Então, estou compartilhando. Então, vejam aí, ó. Deixa eu dar um F11 aí para ficar mais tranquilo. Página 509, a gente terminou de corrigir na aula passada, tá? E agora, problemas ambientais. Gente, os problemas ambientais são múltiplos e não são problemas ambientais, são problemas políticos, né? São problemas humanos, né? Causados pelas atividades humanas. Então, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, né? Contaminação por produtos químicos, disposição inadequada de lixo urbano, né? Não tratamento do esgoto, uma série de fatores que ocasionam problemas ambientais, tá? Os problemas ambientais atmosféricos, eles estão relacionados diretamente à queima de combustíveis fósseis, tá? Carvão mineral e derivados do petróleo, ocasionando de forma geral um aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural, né? Na composição da atmosfera, vocês estudaram que são 78% de hidrogênio, né? São 21% de oxigênio e 0,3% de gases de efeito estufa, metano, né, dióxido de carbono, vapor d'água, etc. e tal. Esse 0,3%, eles seguram, eles mantêm parte da radiação solar armazenada na atmosfera próxima à superfície da Terra, gerando uma temperatura média agradável. Então, o efeito estufa é natural e é importante. Sem ele, nós teríamos temperaturas negativas, não haveria vida complexa na Terra, tá? Agricultura, nada do tipo. Então, o efeito estufa é natural e é importante. O problema é que, da Revolução Industrial para cá, né, de 1800 para cá, as atividades industriais com a queima de carvão mineral e depois, supostamente, de derivados do petróleo, têm intensificado o lançamento de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. E o acúmulo de partículas por milhão de gases de efeito estufa na atmosfera em excesso, né, hoje na casa aí dos 450, das 450 partículas por milhão de gases de efeito estufa, elevam o efeito estufa, né, elevam a temperatura média da Terra. E se isso não for controlado, se os gases, se os combustíveis fósseis não forem substituídos por combustíveis renováveis, né, que não emitam esses gases, nós teremos realmente problemas ambientais, já estamos tendo, né, e teremos problemas ambientais ainda mais severos num pequeno período de tempo aí, tá? 2050, 2070, já estaremos em situações extremamente complicadas, tá? Essa imagem, né, o esquema aí do efeito estufa, então os raios solares levam uma média aí de 8 minutos, pouco mais de 8 minutos para chegar à superfície da Terra, eles refletem, tá? Uma parte volta para o espaço e uma parte fica retida na atmosfera, nas nuvens e tal. São esses gases, né, dióxido de carbono, metano e tal, que vão segurar essa radiação solar. E é extremamente importante. O problema é que a poluição atmosférica, a queima de combustíveis fósseis tem aumentado em larga escala a concentração desses gases, tá? Deixa eu ver aqui. As chuvas ácidas, não sei se tem algum esquema aqui, tem. As chuvas ácidas, pessoal, são também fenômenos naturais, onde gases de efeito estufa se misturam com vapor de água e sofrem processos químicos, reações químicas. E essas reações químicas alteram o pH da chuva, tá? Tornando a chuva muito ácida. E essa acidez, ela acaba contaminando o solo, contaminando lençóis freáticos, contaminando os rios, os lagos, os corpos superficiais de água e também geram danos à saúde, né, animal e humana, e geram também esses problemas como corrosão, né, no caso, vocês estão vendo aqui essa obra que foi corroída por chuva ácida. Então, gera problemas na agricultura, gera problemas nas florestas, porque ainda que as chuvas ácidas se formem em regiões urbanas, elas são levadas pelas correntes de ar, pelos ventos, para as áreas rurais. Então, as chuvas ácidas podem afetar não só áreas urbanas, como áreas rurais, tá? Isso é muito complicado. De forma geral, vocês têm aqui uma explicação geral, né? Então,
quando o pH fica próximo de 5,6, a liberação desses gases é o resultado da queima de combustíveis fósseis, gerando esses prejuízos aqui, ó, saúde humana, corrosão, danos ao meio ambiente e assim por diante, tá? Ilha de calor, gente, eu acho que é interessante vocês lembrarem de São Paulo, né, das grandes metrópoles. Ilhas de calor são regiões urbanas que sofrem com a grande queima de combustíveis fósseis, né? Petróleo e assim por diante, carros, caminhões, chaminés de indústrias e tal, criando então uma área com grande concentração de gases de efeito estufa que fazem com que a radiação solar fique presa com maior intensidade, tá? E aí você percebe que nas áreas mais concretadas, mais asfaltadas, mais formadas por prédios e edificações, são áreas mais quentes, tá? Enquanto em áreas arborizadas, com parques, com represas, com rios e tal, você tem áreas com as temperaturas mais agradáveis, com uma umidade relativa do ar maior, tá? Então a qualidade de vida está diretamente ligada a isso nas grandes cidades. Não é à toa que, né, as grandes metrópoles mundiais, de forma geral, investem, né, na arborização, na criação de parques e áreas verdes e também de telhados verdes, né, com prédios e construções, com a utilização de plantas, né, com a utilização de cores mais escuras, enfim, tá? É possível você, então, criar uma arborização para diminuir as ilhas de calor, tá? E isso dá origem aos famosos microclimas. Todas as metrópoles, né, têm microclimas, ou seja, regiões da cidade que você tem um clima mais quente e um clima mais ameno, né? Então, se você olhar ao mapa da cidade de São Paulo, né, da região central de São Paulo, você vai perceber áreas mais vermelhas, mais quentes, e áreas mais amarelas, indo para o verde, áreas com temperaturas mais amenas. Tudo isso está relacionado à cobertura vegetal. Quanto mais concreto e asfalto, mais quente. Quanto mais arborização e lagos, mais amena, a temperatura mais agradável, mais úmida é o clima, né? Então, isso é legal e cai bastante no vestibular, tá? O desmatamento, né, gente? O desmatamento normalmente ocorre por ocupação urbana, né? Então, você destrói uma região florestada para construir imóveis, para construir edifícios, edificações, principalmente para a produção agrícola e pecuária. Então, o desmatamento ocorre para depois substituir por fazendas, criação de gado, ou produção de grãos, né, de produção agrícola. Então, você substitui uma floresta por uma fazenda, você está produzindo um deserto verde, né? Você tira toda a biodiversidade que tinha, coloca lá uma soja, coloca lá um trigo, coloca lá um arroz, você transforma uma floresta num deserto verde, reduzindo a biodiversidade, causando danos ao solo, causando danos aos rios, né? Assoreamento, contaminação dos rios por produtos químicos, agrotóxicos, fertilizantes, defensivos, etc. e tal, tá? Então, isso, galera, ocorre em grande escala no mundo, tá? E existe uma enorme pressão sobre as florestas tropicais do mundo, porque as florestas tropicais correspondem a 30% da superfície emersa da Terra. E elas são áreas de grande de biodiversidade. Então, existe uma corrida de biopirataria, né, pelas espécies que existem nessas florestas. Existe uma pressão dos fazendeiros que estão próximos dessas áreas para derrubar essas florestas e ampliar suas fazendas, suas áreas. E se não houverem leis ambientais que venham criar parques de preservação ambiental, parques de preservação à cultura e às sociedades indígenas, quilombolas, essas regiões podem simplesmente desaparecer. Isso vai reduzir o índice de pluviosidade, ou seja, vai diminuir a chuva das regiões, podendo gerar a expansão das paisagens desérticas em última escala. Então é muito importante se estabelecerem áreas de preservação ambiental, de proteção aos mananciais, de proteção às florestas de encostas, de margens de rios e assim por diante. Tá? Perda e contaminação do solo, né? Quando você expõe um solo, ou seja, quando você remove a cobertura vegetal de um solo, você expõe esse solo à erosão, né? Então, áreas de mineração, tem contaminação por produtos químicos, mercúrio, no caso da produção de ouro e prata, tá? A agricultura utiliza muitos agrotóxicos que contaminam o solo, contaminam a água, contaminam o lençol freático, e o solo exposto, ele acaba sendo erodido. E aí todos aqueles nutrientes que ficam sobre a parte mais superficial do solo, o horizonte mais superficial do solo, são destruídos.
e isso causa uma aridez no solo, isso causa uma perda de produtividade que pode complicar todos os países, o mundo todo, numa escala média e alta de tempo, num solo improdutivo, né, que não tem mais capacidade de produzir. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? E aqui, para finalizar, tem a síntese do capítulo, né, que é um mapinha mental aí explicando tudo que foi falado. As atividades, nós temos essas atividades aqui, que eu vou gravar com vocês numa próxima aula, tá? Falo um pouquinho do mapa mental e faço a correção das atividades em uma próxima aula, porque são várias atividades. Ok, galera? Espero que vocês façam já sozinhos essa atividade. Então, página 515, desculpa, né? Então, vamos lá. Ó. Páginas 514, 515, 516, tá? Terminem, então, essas atividades, por favor. 517, sozinhos, para que vocês possam ler, possam compreender as questões e depois a gente faz a correção juntamente aí. Ok? Guardo vocês na próxima aula. Um forte abraço. Valeu!